O primeiro assunto para vocês, então. O presidente Lula determinou que a Caixa Econômica Federal volte atrás na decisão de taxar as operações do Pix para pessoas jurídicas. A informação é de que a presidente da Caixa, Rita Serrano, não teria dado aquele aviso assim: olha, presidente, olha, Rui Costa, ministro da Casa Civil, a gente vai divulgar que a taxação vai começar, ok? Isso não teria acontecido e aí Rui Costa recebeu um recado de Lula, que está viajando ao exterior, e falou: ó, espera. Como é que vocês enxergam essa questão? Mais uma vez, o governo federal com problema de comunicação, com problema de articulação entre os seus e ações que já foram divulgadas, que teriam data para começar, agora ficando emperradas. Gustavo Segré. Um erro do ponto de vista, primeiro, de alguém resolver uma questão sem consultar ao chefe, no caso, Rui Costa, eventualmente, ou ministro da Fazenda, ou alguém na linha que tenha resolução e que possa dizer: estamos de acordo, não estamos de acordo. E a outra, pior ainda, é ir e voltar no tempo para cancelar uma questão que não estava sendo consensuada. Dois erros numa mesma ação. A taxação do Pix para PJ já era permitida pelo Banco Central há alguns anos. Outros bancos já promovem esse tipo de taxação. A Caixa Econômica Federal, segundo a presidente da instituição, ainda não o fazia porque não tinha tecnologia suficiente. Então ela imaginou que não haveria problema nenhum em começar a taxar, então, as empresas, as pessoas jurídicas. Mas como que você vê esse espera aí, Rita Serrano, que Lula deu para ela, hein, Fábio Piperno? Boa tarde mais uma vez, Evandro. Mais um lance de voluntarismo de alguém do governo, né? Um voluntarismo injustificável. Primeiro, porque não falou com o chefe. Segundo, porque é uma medida absolutamente dispensável. Vejam, o que vai mudar, inclusive, como essa medida impactaria os resultados da Caixa? Eu acho que muito pouco, como nos outros bancos. É claro que a lei permite, mas não é porque a lei permite que você tem que fazer coisa ruim que a lei permite. É um diferencial, inclusive, que a Caixa tem. Ao não taxar esse tipo de operação, a Caixa está oferecendo ao mercado um diferencial. Isso aí me lembra a história da Marta Suplicy, quando criou a tal da taxa do lixo. Ela achou que fosse ser uma coisa revolucionária, encher os cofres da prefeitura. No final das contas, não deu dinheiro e ela saiu com carimbo de Martaxa e ninguém mais lembrava, por exemplo, que ela tinha feito o bilhete único, que essa sim é uma medida importante e muito mais impacto. Essa coisa da Caixa Econômica Federal é a versão Martaxa desse governo. Aqui no Brasil, dificilmente a aplicação de taxa vai ser algo revolucionário. Antes de passar para o C, o Alan Gani, eu quero trazer aqui no nosso telão as falas de Rui Costa sobre essa decisão, ou esse recuo na decisão envolvendo Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica Federal. O que ele falou? Foi pedido que suspendesse a cobrança temporariamente até o presidente Lula estar de volta na semana que vem. Isso será avaliado pelo presidente. Alan Gani, quem deixou de conversar com o presidente nessa história toda, hein? Pois é, mostra mais um erro nessa falta de articulação política do governo, falta de articulação política com o Congresso e falta de articulação política interna. E o que chama a atenção não é que o PT não tem experiência de governo, muito pelo contrário, eles ficaram pelo menos 13 anos completos no governo, conhecem a máquina por dentro, conhecem como é que funciona a relação com os ministérios. E é claro que é uma medida impopular, ia pegar mal, e aí é por isso que voltam atrás e batem cabeça mais uma vez. A Caixa Econômica Federal encaminhou uma nota se explicando sobre esse recuo. O que disse, então, o banco? Que suspendeu a cobrança, mas que a cobrança dessa tarifa é autorizada pelo arranjo Pix, citando a resolução, então, do Banco Central de 22 de outubro de 2020, e que é realizada por praticamente todas as instituições financeiras desde sua implementação. Mas a gente está falando de um banco público e de uma ferramenta que veio exatamente para que essas operações não custassem mais, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Dá então para ela fazer essa comparação da Caixa Econômica Federal com um banco privado, por exemplo, Gustavo Segré, e usar isso como uma explicação? Ela está se justificando, está certa, tem que mostrar para o seu chefe
que na realidade não foi um erro, foi uma utilização de uma ferramenta que a lei permite ser utilizada, ser cobrada. Mas a questão é que continua faltando essa articulação, essa comunicação entre quem tem autoridade, no caso presidência da Caixa Econômica, e quem deve resolver, bater o martelo político, porque estamos falando de um banco público. E esse diferencial que o Piperno mencionava, totalmente de acordo. É um diferencial que, ao começar a ser cobrado, a Caixa Econômica Federal perde. E essa é a questão. Agora, me chamou a atenção o anúncio, a divulgação dessa frase do Rui Costa. Parece que, desde a última reunião de ministros, nada pode ser resolvido sem o ok do presidente. Pessoal, coloca a frase do Rui Costa novamente aqui para a gente continuar o nosso debate. Foi pedido que suspendesse temporariamente até o presidente Lula estar de volta na semana que vem, porque ele só deve voltar na próxima sexta-feira, e isso será avaliado pelo presidente, ele que vai fazer essa chancela. E, Fábio Piperno, Gustavo Segré lembrou uma coisa importante aqui. Nas últimas reuniões, e principalmente nessa última agora, o presidente Lula deixou bem claro que era preciso harmonizar a condução entre os ministérios e que essa harmonização passaria também pela comunicação, conversa com a Secretaria de Comunicação e principalmente com a Casa Civil. Essa também já é uma demanda feita por Lula em outras reuniões. Alguém deixou de escutar, então, essa orientação, neste caso, ao presidente da Caixa Econômica Federal? Até porque foi uma rápida reunião de apenas 9 horas. Né? Então, tenha faltado tempo para se discutir esse tipo de coisa. Mas, repito, é uma medida ruim, tomara que seja devidamente corrigida e para a presidência da Caixa Econômica poder, em algum momento, tentar defendê-la e acabar com esse diferencial que a Caixa Econômica tem, seria, então, fundamental a Caixa explicar quanto é que ela passaria a faturar com esse tipo de cobrança. Nem esse número existe. Se alguém chegar e falar, puxa vida, isso vai render 10 bilhões por ano, fala, bom, esse tipo de caridade ninguém faz. Agora, vai dar um troquinho aí de 10 milhões por ano. Aí não, né? Só vai dar dor de cabeça. Alan Gani, essas reuniões de 9 horas, várias delas inclusive, o presidente fazendo live para comunicar várias coisas, nada disso está fazendo de fato a harmonização ou a harmonia entre os ministérios acontecer? Não está. E eu acho que o que está faltando é o Lula ficar mais no Brasil. Ele passa mais tempo fora do Brasil do que aqui. E a reunião presencial, o corpo a corpo, faz bastante diferença. Mas parece que o presidente Lula está cansado de governar. Ele está uma espécie de guia turístico. Ele vive viajando em hotéis luxuosos. E cadê a governabilidade? Porque governar dá trabalho. Fazer reunião com o seu ministério dá trabalho. Fazer reunião com o parlamentar dá trabalho. Eu acho que é isso que está faltando para ele.